Bom dia, gente! Feliz segunda-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um devocional diário. Estamos aqui começando o nosso dia com a palavra de Deus, começando o nosso dia interagindo uns com os outros e também orando juntos, colocando a nossa semana, as nossas necessidades diante de Deus. Que bom que você está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Coloca aí no chat o seu bom dia, interaja aí com a gente se você pode. E saiba que estamos muito felizes. Estou muito feliz de ter você junto comigo hoje. Nós estamos fazendo o nosso estudo da Bíblia toda, um capítulo por dia, né? Estamos pulando muitos capítulos, mas estamos pegando os principais. Hoje nós estamos em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Procura lá no Antigo Testamento. Se você não tem muito costume com Bíblia, vai mais ou menos para o meio da sua Bíblia e começa a ir para a direita. E você vai encontrar ali alguns livros que a gente já passou, como Jeremias, você vai encontrar Isaías, são livros grandes. Ezequiel também é um livro grande, são 48 capítulos, não fica muito difícil de achar. Procura lá o 37 e já já nós vamos começar o nosso estudo desse texto de hoje, tá bom? Hoje, segunda-feira, é a minha folga, então eu não estou ao vivo com vocês, foi previamente gravado esse vídeo, mas queremos colocar aqui para você poder começar a sua semana e queremos que você interaja também com seus colegas aí, com seus amigos, seus irmãos no chat. Então coloca seu bom dia, coloca seu pedido de oração. No fim nós vamos orar por todos os pedidos, tá bom? De forma bem abrangente, mas a gente vai orar por cada um dos seus pedidos. No fim de semana agora nós tínhamos no nosso plano devocional diário alguns capítulos para ler. Entre eles, no sábado foi Lamentações capítulo 3, tá? Também é um livro atribuído a Jeremias, ok? Que era o profeta anterior que a gente estudou semana passada. Lamentações capítulo 3, um versículo, né, um capítulo famoso, com frases famosas. E domingo, já no profeta Ezequiel, no capítulo 1, a abertura do livro. Nós vamos falar um pouquinho sobre aonde que esse livro está acontecendo, mas hoje já vamos pular para o 37, que também é um texto famosíssimo, famosíssimo. Você já deve ter ouvido ele em algum lugar, ouvido ele pregar em algum lugar, pregado em algum lugar. E amanhã, terça-feira, já começamos em Daniel. Parte legal de Daniel, primeiro que tem histórias fabulosas e famosas, mas nós vamos pegar uma sequência de capítulos, tá? Então nós vamos ficar a semana toda ali em Daniel e vai dar para pegar um pouco mais de uma sequência de pensamento sem pular tanto, tá bom? Então convido você a estar de volta comigo amanhã para Daniel capítulo 1. Mas vamos olhar Ezequiel capítulo 37, que é o nosso texto de hoje. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos entender um pouquinho de quem é esse cara Ezequiel, que tem um livro com o nome dele com 48 capítulos e um livro que já nós vamos falar meio estranho em algumas partes, tá? Ezequiel, ele era um sacerdote, ele trabalhava no templo, era, né, de uma linhagem que trabalhava ali no templo, seria hoje um pastor, tá? Uma pessoa que cuidava do culto a Deus e das pessoas né, do aparato religioso da sua época. Mas ele também foi chamado, como outros profetas que a gente já viu, era um sacerdote que foi chamado para ser profeta, para ser um porta-voz de Deus, para não estar no templo, porque nós vamos ver que ele está no exílio na Babilônia, não tem templo lá, é uma cultura pagã que não cultua a Deus. E ele é chamado por Deus, então, para exercer o ofício de profeta, porta-voz de Deus, falando o que Deus queria falar para o povo, né? Às vezes falando sobre o momento atual, às vezes falando sobre coisas futuras, né? Profecia. Mas ele começa como um sacerdote e se torna profeta. E ele está na Babilônia, um país, né, um pouco mais ao norte de Israel, que havia conquistado Israel. Nós temos falado bastante aqui no nosso estudo sobre o cativeiro babilônico, né? Então, o povo de Israel, cara, pecado, idolatria, Deus manda a palavra, eles ignoram, manda profeta, eles ignoram, vem então um grande perrengue. O pior momento da história de Israel foi o cativeiro da Babilônia. Apesar de eles terem passado muitos momentos difíceis, o pior momento foi o cativeiro babilônico, quando a nação de Israel acaba,
Jerusalém é completamente destruída e a Babilônia, então, ela vem e ela leva embora os mais sábios, os mais bem educados, os mais fortes, os mais, né, a galera mais top é levada embora para a Babilônia, para servir o Império Babilônico ali, e justamente para deixar em Israel somente os fracos, os com pouco estudo, uma galera que não tinha como se reconstruir, não tinha como se refazer. Então o momento mais duro, mais difícil para Israel é o cativeiro na Babilônia. Durou 70 anos. 70 anos você num país que não é o seu país, que não fala a sua língua, que não adora o seu Deus, que não come o seu tipo de comida, e eles são exilados nesse país. E é bem interessante porque é nesse lugar e nesse momento tão escuro que Ezequiel desempenha seu ministério. Ele fala sobre algumas coisas, né, a respeito do porquê entrou no cativeiro, e fala também sobre a restauração que Deus traria após o cativeiro. Agora, é importante você saber que entre os profetas, um dos caras que escreve as coisas mais estranhas e faz as coisas mais estranhas é Ezequiel. Ezequiel é um cara meio fora, assim, ponto fora da curva, tá? Ele é usado por Deus, talvez por estar num momento tão drástico, Deus usa ele de forma meio drástica para falar com o povo. A gente sabe que momentos drásticos requerem métodos drásticos, né? E Ezequiel, se você ler sem entender, você fala, o que o cara estava fazendo? Ficou amarrado um ano, deitado no lado dele. Tem umas histórias assim, meio estranhas nesse livro, tá? Mas é que o momento que eles estavam vivendo era um momento muito drástico e Deus estava falando de forma drástica com o seu povo, tentando acordá-lo, tentando fazer eles entenderem o ponto, o que Deus estava fazendo durante o cativeiro babilônico e tentando falar também de forma muito drástica o que Deus tinha intencionado para depois do cativeiro. Deus deixaria como que se o povo tivesse meio que morrido e ele traria nova vida de novo a esse povo após o cativeiro na Babilônia. Então, nós vamos ler algumas coisas aqui que um dos momentos drásticos e uma das histórias famosas que aparecem no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Então, mais uma vez, abra sua Bíblia lá para você pegar o contexto. Capítulos 1 a 33, de forma abrangente, eles falam sobre os erros e os pecados que levaram ao cativeiro. São profecias contra o comportamento, citando por que a gente está na Babilônia, por que a gente chegou aqui, qual foi o problema. Então, são profecias contra o pecado e ressaltando o erro e o pecado e o problema que levou até esse ponto. E do capítulo 34 ao 48 são profecias sobre restauração. Parêntese aqui para a gente. Nós falamos bastante na semana passada sobre Jeremias e quanto tinha de restauração, né? Quanto Deus falava de restauração, do plano dele, do quanto Deus quer o bem, e a gente falou sobre o Deus do Antigo Testamento ser um Deus de restauração, que permite sim que a gente passe por dificuldades, mas sempre com o intuito de restaurar. E a gente ressaltou o quanto tem de restauração, de Deus de amor, dizendo, cara, eu vou quebrar vocês sim, mas depois de quebrado eu vou refazer vocês, né? Melhores ainda. O quanto tem de restauração e de amor e de propósito de Deus no Antigo Testamento. Eu quero mais uma vez chamar sua atenção para isso. Capítulos 34 a 48, ou seja, 14 capítulos do livro de Ezequiel são sobre Deus falando, cara, eu vou trazer nova vida. Cara, vai ter um novo momento. Cara, vocês vão ser o meu povo. Eu vou tirar aquelas tábuas da lei que estavam, né, em tábuas de pedra, eu vou colocar no coração do ser humano, e Deus falando sobre aquilo que ele intenciona fazer com o povo e pelo povo através do cativeiro babilônico. Então o cativeiro é um momento, é um virar da página, encerrar um capítulo ruim no povo de Israel e começar um novo capítulo debaixo da bênção de Deus, e nós vamos pegar no capítulo 37 um capítulo que fala sobre exatamente essa restauração. Capítulo 37, no versículo 1, quero ler contigo do versículo 1 ao 8 algumas partes para você entender o que ele diz aqui. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito
ele me levou a um vale cheio de ossos. Então vamos imaginar aqui, porque tudo isso que vai ser descrito aqui é uma imagem, é uma ilustração física de algo que Deus está fazendo espiritualmente. Ele vai para um vale, então tem montanhas ao redor, imagine-se, né, rodeado de montanhas, tem um vale ali no meio. Normalmente era nos vales que se lutavam as guerras, né, porque é um lugar mais plano, um pouco mais fácil de se guerrear. Então, um vale cheio de ossos. Ossos, eles são prova de que havia vida ali, certo? Se você está caminhando por um lugar deserto e você encontra um osso, você fala, cara, tinha um animal aqui, né, que morreu em algum momento. Tinha vida, agora o osso é um símbolo de morte. Pensa com a gente, né? Ainda hoje, quando você tem um símbolo de algo tóxico, né, tem lá uma caveira com ossos cruzados, né? Quando você tem um símbolo de piratas, né, normalmente tem ossos na bandeira dos piratas que fala sobre morte, né? Uma bandeira preta com ossos, né? Então, a imagem aqui, cara, é um vale onde um dia havia vida, mas hoje só tem ossos, só tem a lembrança, só tem o resquício de uma vida que um dia existiu. Continuando, versículo 3, Deus então pergunta a Ezequiel, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, esses ossos que você vê, o que você está vendo aqui, você acha que pode trazer vida de volta? Acho que se perguntasse para mim ou para você, a gente diria, pô Deus, é só osso, cara, precisa de muito mais do que somente osso para ter vida. Osso é uma lembrança, é um resquício, é uma prova que houve vida, mas precisa muito mais do que osso. Precisa de pele, precisa de pulmão, precisa de sangue, precisa de cérebro funcionando, precisa de um monte de coisa para que haja vida. Não parece muito promissor, né? Que ossos voltem a viver. Mas Ezequiel, sendo um cara que conhece a Deus, ele é esperto. Olha o que ele diz no versículo 4, sabendo que é Deus que está perguntando. Ele, olha, se fosse perguntar para mim, eu ia dizer que não, mas como é Deus que está perguntando, olha o que ele responde, versículo 5. Assim, versículo 3 ainda, ele diz assim, eu respondi, ó soberano Senhor, tu o sabes. Deus, é você que sabe. Se você disser, eu acho que não pode viver, mas se você disser que pode viver, se o Senhor é Deus, cara, já vi coisa mais maluca do que essa, então Deus, se o Senhor disser que pode viver, eu estou contigo, porque o Senhor é Deus e o Senhor sabe o que acontece. Então, versículo 4, ele diz, profetize a esses ossos. Fale com esses ossos, por mim, fale com esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E versículo 5, então, ele diz, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Ezequiel, então, recebe uma ordem de Deus para profetizar para uma coisa que não parecia nada promissor, que Deus faria algo novo, que Deus faria um espírito entrar neles e eles teriam vida. Versículo 7, pula lá comigo, ele diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, olha só, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E eu olhei, esses ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas ainda não havia espírito nele. Então Deus fez um milagre, cara, osso com osso, tendão, pele, carne, agora tem um corpo ali, mas nesse corpo ainda não tem vida. E aí Deus manda profetizar que o Espírito entre neles e que tenha vida. Agora, versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e puseram-se em pé. Olha que interessante, fim do versículo 10. Era um exército enorme. Cara, olha só. Ele chega num vale, ele encontra só ossos secos, sem vida. E Deus manda profetizar, à medida que ele vai profetizando, cara, se tornam corpos, mas não tem vida ainda. Daqui a pouco tem espírito. Agora é um exército de pessoas vivas, né? Foram restaurados na sua vida e se tornou um exército enorme. Deixa eu parar aqui
um pouquinho para a gente entender. O que Deus está mostrando e Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo uma ilustração do estado espiritual de Israel. Israel já tinha abandonado Deus num ponto tão extremo que Deus levou eles para o cativeiro. No cativeiro, se você quisesse buscar a Deus, não tinha nem templo. O povo já estava em total rebelião contra Deus. E agora, no cativeiro, fica mais difícil ainda, que você não está no seu país, não tem templo, não tem sacerdote, não tem todo aquele sistema religioso que existia em Israel para cultuar a Deus. E o que existe em Israel nesse momento, no povo de Deus nesse momento, é somente uma lembrança. Assim como o osso é uma lembrança de que um dia houve vida, Deus está mostrando aqui, cara, hoje o que resta de vida espiritual no meu povo é só uma lembrança. É só algum resquício de que um dia houve vida, mas, cara, hoje é só resquício. Não tem mais utilidade, não tem mais vida. E Deus começa então a profetizar, e Deus começa a dizer, cara, eu vou fazer algo novo, olha o que eu posso fazer, eu posso juntar de novo, eu posso fazer desse resquício, eu posso fazer dessa vaga lembrança um exército novamente. E aí, nos versículos 10 em diante, olha só o que acontece. Ele diz, então, profetizei, se tornaram um exército enorme. Versículo 11. Então Deus me disse, filho do homem, estes ossos são a nação de Israel. Está dando a explicação da ilustração. Eles dizem, os nossos ossos secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga para eles agora. Ele está dizendo, agora você vai falar com o povo, não é mais com esses ossos que você está vendo. Agora você vai falar com o povo. A eles o seguinte, assim diz o Senhor, soberano Senhor, meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer vocês saírem, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. O que é o túmulo? Não é um túmulo verdadeiro. Ele está falando com pessoas vivas. Ele está falando da morte espiritual que eles estavam. Você vai sair do seu túmulo espiritual, da sua morte espiritual. Eu vou abrir esse túmulo. E vocês vão sair, e vocês vão voltar para Israel. Versículo 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, de volta em Israel. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Então Deus promete para eles vida. Deus promete para eles aquilo que a gente chama de avivamento. O que é um avivamento? Trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Deus diz, eu vou avivar vocês de novo, vou trazer restauração. Esses ossos vão se tornar um exército de novo. Vocês não estão mortos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Eu vou abrir esse túmulo e vou trazer de volta vida. E ele traz essa restauração, essa promessa de restaurar, né, o povo de Israel. Na continuação do capítulo, nós não vamos ler, do versículo 15 em diante, ele faz mais um ato profético, mais um simbolismo, um ato que simboliza algo que Deus ia fazer, né? E a gente não vai entrar nisso porque eu quero focar numa aplicação aqui para mim e para vocês. Esse capítulo ele fala da capacidade de Deus de restaurar situações que parecem impossíveis. Fala da capacidade de Deus de restaurar situações que parecem impossíveis. Você chega num vale de ossos secos e você fala, cara, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. E Deus diz, cara, eu vou fazer isso, assim como eu fiz com esses ossos, eu vou fazer com a nação de Israel, eu vou restabelecer eles. Um vale de ossos secos vai se tornar um exército poderoso. Eu vou trazer avivamento e vou restaurar o meu povo. Deus prometendo restauração após o exílio. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida hoje, porque existem nas nossas vidas e nas nossas realidades vales de ossos secos, não é verdade? É por isso que esse capítulo é tão pregado. Você já deve ter ouvido alguém pregar a respeito disso, da capacidade de Deus trazer restauração onde parece impossível. Deus ainda hoje está soprando sobre vales de ossos secos e levantando o exército. A gente diz, cara, amém, amém para isso. Eu creio nisso também. Mas eu quero que você note algumas coisas nesse capítulo e nessa descrição que eu acho que são importantes para nós. Porque às vezes a gente pega e fala, amém, eu creio que Deus vai fazer isso na minha vida e amém, eu oro por isso e fico esperando Deus fazer. Mas vamos notar algumas coisas aqui.
Nesse capítulo, a gente vê alguns princípios que são aplicáveis para mim e para você. Primeiro, eu posso, André, pela minha capacidade, dar vida para alguma coisa que é morta? E a resposta é que não. Note que Ezequiel não tinha poder sozinho para trazer vida para alguma coisa. Tem coisas que a gente não tem poder em nós mesmos para trazermos vida de volta. Tem coisas que estão fora da nossa alçada, fora do nosso alcance. O problema é tão sério que tem que ter uma intervenção divina para poder trazer de volta vida e restauração a algumas coisas. Tem coisas que nós não conseguimos. Inclusive, se a gente tentar, imagine Ezequiel dizendo, não, eu acho que eu consigo, Deus, deixa comigo aqui que eu vou pegar uns ossos, vou tentar pegar esse osso com esse osso, vou tentar juntar e eu vou montar um negócio que vou parafusar, passar uma fita, né? Imagine uma cena ridícula de alguém tentando juntar ossos para formar um esqueleto. Seria uma loucura e provavelmente no fim desse longo processo e árduo processo de tentar trazer vida de ossos secos, a gente terminaria com uma engenhoca monstruosa, né? Nada parecido com uma pessoa, mas uma engenhoca toda remendada, toda monstruosa. Gente, tem situações nas nossas vidas que a gente não tem poder para trazer vida. E quando a gente tenta por nossos próprios esforços, sabe o que a gente acaba criando? Uma engenhoca monstruosa, que não funciona, que até, né, deu trabalho, você tentou, parabéns pelo seu esforço, mas, cara, não. Só quem pode é Deus. Ouça, só quem pode é Deus. E o meu papel não é tentar trazer vida de volta em situações que eu não tenho capacidade para fazer. Meu papel não é sair fazendo uma engenhoca monstruosa. Tem gente que está se esforçando, está demorando um tempão, não está conseguindo fazer nada e está com uma engenhoca monstruosa nas mãos. Por quê? Porque você não entendeu ainda que Deus é só quem pode fazer isso. Você não consegue. Você não tem poder para fazer isso. Para de tentar. Pastor, o que eu faço então? O nosso papel, primeiro, orar. 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 Reconhecendo que eu não tenho poder para fazer, pedindo que Deus faça. Segundo, aguardar o tempo de Deus. Ei, não foi na hora que Ezequiel quis fazer isso que Ezequiel falou, Deus, eu acho que agora é o momento, então eu vou lá num vale de ossos secos e Deus, eu vou orar para você fazer agora. Não, foi Deus que falou, ei, vem cá, vou te levar para um lugar. Está na hora. Agora chegou o momento que eu quero fazer e eu vou é Deus que está levando ele para lá. É no tempo de Deus. Tem gente que está desesperada. Deus faz agora e fica chateado com Deus porque Deus não fez. É no tempo de Deus. Então orar, aguardar o tempo de Deus. Terceiro, lembrar que Deus pode. Eu quero ler para você aqui versículo 3, a segunda parte de novo. E eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Deus, se o Senhor quiser fazer, o Senhor é capaz de fazer. Cara, Deus é capaz de transformar vales de ossos secos em exército, se Ele quiser. Deus pode sim, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida, na sua saúde. Deus é capaz sim, se Ele quiser. E o último princípio, então orar, aguardar o tempo de Deus, lembrar que Deus pode, às vezes no meio da nossa espera, no meio do nosso cativeiro, no meio de momentos difíceis, a gente precisa lembrar, cara, Deus pode. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei quando vai fazer. Eu não vou me meter tentando fazer, mas eu vou me lembrar, eu vou trazer a esperança. Cara, Deus é capaz de transformar isso. Ah, mas parece impossível. Eu sei, mas Deus é capaz. Ah, mas eu não sei como é que só Deus vai fazer. É verdade, mas Deus é capaz. Foi o que Ezequiel disse. Tu, soberano Senhor, o Senhor o sabe. Se o Senhor disser que é capaz, cara, eu creio que é capaz também. Lembre-se disso no seu momento de tristeza, de angústia. Deus é capaz. Se Deus quer fazer, eu não sei, mas Deus é capaz. Isso renova a nossa esperança. Por último, só devemos fazer aquilo que Deus manda. Olha o versículo 7 comigo. Ele diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Você notou? Ezequiel está falando, cara, só Deus para fazer e eu só vou fazer o que Deus mandar.
Eu não vou sair fazendo coisa, não vou sair juntando osso, não vou sair atropelando o processo. Eu vou fazer somente aquilo que Ele mandar fazer. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, nos vales de ossos secos que a gente vive, que a gente presencia, nas dificuldades que a gente tem nas nossas vidas, que parece impossível sair alguma coisa boa disso. Ore. Aguarde o tempo de Deus. Lembre-se que Deus pode fazer sim. Parece impossível, mas Deus pode fazer. Eu sou soberano Senhor, tu sabes. Se o Senhor falar que pode, pode. E em quarto lugar, só faça aquilo que Deus mandar fazer. Não sai enfiando os pés pelas mãos. Não sai fazendo na sua própria força. Profetize conforme aquilo que lhe foi ordenado. Se Deus mandou ir lá falar com a pessoa, vai e fala. Mas se Deus não mandou, não vai não. Se Deus mandou você devolver alguma coisa, pedir perdão para alguma coisa, vai lá e faz. Mas se Deus não mandou, não vai fazer não. Não vai tentar juntar ossos sem você ter uma direção de Deus. Confie em Deus, ore, aguarde o tempo. Lembre que Deus é capaz. E só faça aquilo que Deus mandar você fazer. E eu creio que essa direção de Deus é para nós hoje, para os nossos ossos secos também, para trazer esperança que Deus é capaz de fazer, mas para nos lembrar do nosso papel, ouvir o que Deus está fazendo e obedecer, não é sair trocando os pés pelas mãos e fazendo acontecer. Que Deus possa aplicar essa vida, essa palavra à sua vida e possa renovar a sua esperança hoje, a sua paciência hoje, a sua fé hoje de que Deus é capaz e te dar direção para as suas situações que você esteja encarando hoje ou que venha encarar amanhã, que isso possa ser direção para a sua vida, tá bom? Nós vamos orar. Amanhã estamos em Daniel capítulo 1. Eu quero fazer uma oração aqui por todos os pedidos, lembrando que eu não estou ao vivo com vocês, essa mensagem foi previamente gravada, então se você entrou aí, um bom dia para você, coloque seu pedido de oração e nós vamos estar orando. Senhor, eu encerro essa live hoje orando pelos meus irmãos, pedindo sua bênção sobre esse começo de semana, sobre a vida de cada um deles, Pai, e sobre essa palavra. Eu oro que o Senhor aplique essa palavra ao coração e à necessidade de cada pessoa aqui. Abençoa teu povo, Pai. Oramos por cada pedido aqui no chat, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor entre com provisão, que o Senhor faça milagres, Deus, sobre a vida e as circunstâncias de cada pessoa mencionada nos pedidos aqui. Dá-nos uma semana, Senhor, abençoada em Tua presença, dá-nos uma semana, Senhor, cheia de graça, cheia da Tua presença, continua trabalhando em nós, renova a nossa esperança e o nosso ânimo nesse dia de hoje, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã estamos de volta com Daniel capítulo 1, eu aguardo vocês, tá bom? Um abraço.